Pergunta número 4. Quais os cruzamentos feitos no CMA que deram mais resultados em roda? Ô, Tony, essa seleção nossa, ela vem de 1987, quando Edilson Paiva começou com 3 ou 4 canários somente. Né? E vem sendo feito um trabalho consanguíneo, com um refresco de sangue periódico, mas basicamente trabalhando com primos distantes, depois meio-irmão, primos próximos, primos mais distantes, tio, sobrinho, primeiro, segundo grau, né? De forma a manter arejado o sangue, né? Mas sem sair da linha de resultado. Né? E o que eu venho fazendo é isso também. Hoje eu não vou te falar qual o cruzamento, até porque se eu citar um pássaro aqui especificamente, eu posso estar errando aí, porque eu tenho vários aqui que eu acredito que estariam no mesmo nível. Mas eu te digo o seguinte, tudo que vem do predador tem dado um resultado muito bom. Né? O filho dele mais velho que eu tenho é o Granada. A gente vê os filhos do Granada, os netos do Granada, estão todos saindo com uma aptidão para a roda muito importante. Mas o mesmo acontece com o Mercury. Mercury, eu comecei a criar com ele mais tarde, mas os filhos dele são muito bons e os netos também muito bons. E o Mercury e o Predador, eles são primos distantes. Os dois são netos do Pitbull. Né? Então eles carregam aí 25% do sangue do Pitbull cada um deles. As mães são parentes também, mas são primas distantes. Então não há uma consanguinidade tão próxima entre os dois. Né? Então eu tenho usado muito, entre outros cruzamentos, só para dar um exemplo, cruzar descendentes do Predador com descendentes do Mercury. Que aí eu tenho vigor híbrido, tá? A gente tem observado que dá, você deve acompanhar os vídeos que a gente posta, alguns filhotes que vão aí. Tem vigor híbrido, os passarinhos têm disposição, têm vontade de disputar e tem dado resultado. Tem visto muitos resultados aí, não vou citar especificamente qual, mas muita gente gosta de falar, vou falar uma fêmea aqui que já morreu, Alvorada, o filho da Alvorada que é bom. Será que é só da Alvorada? Né? A Alvorada era filha do Mercury. Nós vemos agora começando a produzir a Bacana, que é filha do Mercury. Né? Então a hora que a gente joga Sereno, filho do Predador, Granada, Delfaro, com um espetáculo do passarinho, Granada, filho do Predador, nas filhas do Mercury, não tem nenhum caso que a gente vê que não dá um resultado legal. Então você vê que com a Moleca deu filhotes bons, com a Alvorada deu filhotes bons, com a Bacana deu filhotes bons e tem várias outras, né? Comecei esse ano agora com a Jade, né? que estou acreditando demais nesse cruzamento. Então o que eu percebo é o seguinte, quando você pega primos mais distantes, você tem um pássaro com maior vocação para a roda, né? Porque ele tem um pouco mais de vigor híbrido. Quando você pega meio-irmãos, irmãos inteiros e tal, talvez essa disposição seja um pouco menor, por causa do vigor híbrido ser menor. Né? Mas se você vai usar para selecionar e para tirar filhotes, esse mais fechado ele é importante nessa seleção. Então eu não abro mão de fazer os dois tipos de cruzamento. Manter a linha genética, mas usar primos distantes, e mantendo a linha genética, usar parentes próximos para manter aquelas características que eu fixei. Né? Então o que está fixado hoje, ele vem da consanguinidade entre os pássaros. A gente percebe que os pássaros CMA transmitem, tanto machos quanto fêmeas. Eles transmitem bem fibra. E a partir de uma base sólida que transmite, a gente pode trabalhar para desenvolver características que a gente quer aprimorar. Né? Então tem várias pessoas já fazendo isso pelo Brasil aí, usando uma base CMA e trazendo um elemento de fora, macho ou fêmea, que venha tentar acrescentar alguma coisa. É sempre um caminho. Né? É sempre um caminho de se buscar acertar. Aqui eu faço a mesma coisa com primos distantes. Né? E tenho percebido um resultado muito bom. Eu estou mantendo a base sólida, estou mantendo a transmissibilidade, não sei como é que fala isso aí, a capacidade de transmissão
dos pássaros, né? E estou mantendo um vigor híbrido. Meus pássaros dão roda, né? Então estou mantendo uma condição de disputar, né? Então é basicamente isso aí. Eu não vou então detalhar cruzamento simplesmente não, mas esse exemplo aí é forte. Os outros cruzamentos que eu estou usando, eles têm as mesmas características desses, né? Então eu acho que o trabalho nosso já afunilou tanto nesses 33 anos, né? Começou a seleção com o Edilson e depois a minha, a gente seguindo no mesmo rumo. Afunilou tanto que a gente está trabalhando só com aquilo que eu acredito mesmo que dá resultado, né? Então a produção é pequena, mas graças a Deus assim, os pássaros daqui que vão criar em outros criatórios, quando se usa uma fêmea CMA ou um macho CMA num pássaro de fora, a gente percebe que há um resultado satisfatório que a gente acha que vem dessa fixação das características da raça.